Amados, eu não estava aqui na semana passada, não estava aqui no domingo passado, mas como foi bom ouvir, como foi bom ler, como foi bom saber tudo aquilo que o Senhor liberou sobre a vida de vocês, né, através dos louvores, através da ministração da palavra, né, que a Alessandra está em algum canto por aí, eu sei que ela está em algum lugarzinho, enfim, está ali a Alessandra escondidinha, que foi liberado através dela, a alegria da salvação, foi isso, né? A alegria da salvação. O quanto isso foi bom para a vida da igreja, o quanto isso é bom para as nossas vidas. Temos a certeza da nossa salvação. Quantos têm certeza da sua salvação aqui? Se Jesus voltasse hoje, se Jesus batesse hoje, os céus se abrissem hoje, você ouviria a sua trombeta? Você ouviria as trombetas sendo tocadas? Se ele voltasse hoje, aquilo que nós dizemos que para nós hoje é a alegria da nossa salvação, nós ouviríamos então essa trombeta, nós subiríamos com o Senhor hoje? Essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer diariamente. Gente, porque aquilo que nós já temos ensinado há tanto tempo, Jesus está às portas. Ele está às portas. Mas enfim, de qualquer forma, não é sobre isso que eu quero conversar com você hoje à noite. Abre a sua Bíblia aí, na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. É um texto bem conhecido. Mas é um texto que não somente ele é conhecido, mas é algo que nós temos que trazer, em todo o tempo nós precisamos trazer isso à memória. Alguém só depois no finalzinho do culto, por favor, me ajuda a lembrar, porque eu esqueci de apresentar os visitantes. Sabe? Todos acharam em Romanos capítulo 5, amém? Amém. A partir do verso 3 ele diz assim, aliás, o foco está no verso 3 ao 5, mas deixa eu ler desde o primeiro. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos agora firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O verso 3 diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Uau! Como é que alguém pode se gloriar nas tribulações? Porque sabemos que a tribulação produz o quê? O que a tribulação produz? E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter, uma vez aprovado, produz o quê? E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Feche os teus olhos novamente, coloque a sua mão sobre o seu coração. Você vai fazer uma oração agora. Você vai fazer, não eu. Pastor, o que eu vou orar? Você vai orar e vai dizer assim, Espírito Santo, tudo que está agora dentro de mim, que vai, ou que pode, ou que já está me atrapalhando, tira agora. Tira o sono, tira o cansaço, tira a minha preocupação. Ore isso agora. Ore. Senhor, tudo aquilo que vai me impedir de receber do céu que o Senhor tem para mim, leve embora agora. Faça isso, ore. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, ministra, Senhor, esse ambiente, essa atmosfera, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Agora, dá uma cutucada no teu irmão que está ao seu lado e diz assim, fica atento. Quem não tem ninguém para cutucar, cutuca a si mesmo, né? Dá uma cotovelada em você mesmo. Rapaz, fica atento aí. Queridos, deixa eu compartilhar. Eu preciso que você preste atenção. Porque essa manhã, quando eu estava orando e preparando essa palavra, eu pude vislumbrar. O pastor teve uma visão. Não, eu não tive uma visão, mas eu não sei te explicar como é que essas coisas acontecem. É difícil. Mas eu vi exatamente como o final dessa palavra ele pode ser na sua vida. Você entendeu o que eu quis dizer? Como o final dessa pregação, dessa ministração, ele pode acontecer na sua vida. Foi isso que eu vi. Então preste bastante atenção.
Queridos, em nenhum momento, nos 4 evangelhos que você ler, em nenhum momento você vai encontrar qualquer palavra de Jesus ou de um dos discípulos que dê respaldo para que a nossa vida seja uma vida de facilidades. Ou seja, em nenhum momento, de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai encontrar Jesus principalmente falando que a nossa vida seria uma vida de facilidades, muito pelo contrário. O próprio Senhor Jesus em João 16:33 vai dizer o seguinte, que nesse mundo nós teremos aflições, teremos lutas, teremos aflições. Por outro lado, também no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, nós encontramos o mesmo Jesus falando o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Parece ser contraditório, não parece? No mundo tereis aflições, mas espera aí, calma aí, porque eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então o que nos é prometido é uma vida de abundância, amém? E não uma vida de facilidades. Porque infelizmente, muitos cristãos estão correndo atrás de uma vida cristã de facilidades. Esquece, isso não existe. Isso não existe. Porque toda a vida cristã, ela vem acompanhado daquilo que Jesus já falou em 16:33. Vem acompanhado de aflições. Mas também fique calmo, acalma o seu coração, que a vida também não é só isso. Porque Deus tem para você uma vida de abundância. Ora, se a Bíblia está me afirmando que nós teremos vida abundante, então eu faço uma pergunta para você. Por que então muitos vivem uma vida de desmotivação, desmotivada, apática, triste, cansada, exausta? Pastor, eu já estou há X tempo dentro da igreja e a minha vida, a minha caminhada cristã se tornou exaustiva. A minha caminhada cristã tornou-se um peso para mim. Se a Bíblia, se o Senhor Jesus me garantiu que eu tenho vida e vida em abundância, por que muitos vivem uma vida desmotivada, apática, fria, sem graça, exausta, cansada, cansativa? Ah, mas é o cansaço do trabalho. Não, gente, não é disso que eu estou falando, porque todos nós, chega no final da sexta-feira, todos nós estamos naturalmente cansados por conta do nosso trabalho. Mas é um cansaço, uma exaustão que vem de dentro para fora, a gente não consegue explicar. Parece que está para além de simplesmente a fadiga do meu trabalho diário. Então, se temos vida em abundante, por que nós nos sentimos muitas vezes dessa forma? Talvez porque, num primeiro momento, o nosso entendimento de vida abundante está errado. Talvez porque muitos entendem que uma vida abundante é uma vida de facilidade, é uma vida de riquezas, uma vida de bens materiais, uma vida de tantas outras coisas que nós vamos conquistando ao longo da vida. E em nome de Jesus, que você conquiste mesmo, amém? Que você tenha uma vida de abundância material, em nome de Jesus. Só que a vida abundante que Jesus nos diz em João 10:10, ele não está falando disso. Ele não está falando disso. Isso é consequência de você levantar cedo, de você trabalhar, de você suar. Aliás, o próprio Deus falou para Adão: camarada, o negócio é o seguinte, azar o teu, porque agora do suor do teu rosto você vai comer. Então você vai ter que lavrar, você vai ter que plantar, vai ter que colher, vai ter que ir para a usina, vai ter que ir para a empresa, você vai ter que trabalhar. E aí você vai então, e o Senhor vai te abençoar, você vai então ter bens, você terá riquezas, mas ainda assim você não terá uma vida fácil. Porque a vida cristã não é uma vida de facilidade. Então, talvez num primeiro momento, nós precisamos entender que vida abundante não é uma vida de facilidade. Compreender que o que é uma vida abundante é nós entendermos que a vida abundante que o Senhor Jesus nos coloca em João 10:10, ela somente existe através da morte e da ressurreição de Cristo. É a partir da morte e da ressurreição de Jesus é que para nós então é proposta a vida abundante. Repete comigo assim: Jesus. Vamos lá, você pode fazer melhor. Jesus, Ele é a porta para uma vida abundante. Muitos de nós desejamos uma vida abundante, amém? Quanto querem? Aquelas perguntinhas básicas, né? Quem quer vida abundante aqui? Ah, glória a Deus. Aí o cara se joga no chão, aquela coisa toda. Eu quero.
Ok, queridos, muitos de nós desejamos a vida abundante, mas muitos não querem as renúncias que essa vida abundante nos pede. Esse é que é o detalhe. Por isso que nós não desfrutamos da vida abundante. Por isso que nós cansamos. Por isso que nós ficamos exaustos. Por isso que nós ficamos apáticos, tristes e por aí vai. Paulo vai nos dizer, no texto que nós lemos aqui em Romanos, que as provações e tribulações, eles contribuem para o nosso desenvolvimento. Para o nosso desenvolvimento. Você está vendo? Paulo vai dizer ali, olha, as tribulações, vamos ler lá, as tribulações vão produzir o quê? Perseverança. A perseverança, caráter aprovado. O caráter aprovado produz esperança. Se nós estamos falando de tribulação, então nós podemos lembrar de João 16:33, no mundo tereis. Ok, mas Jesus vai completar, tem de bom ânimo. Então Paulo ele está nos dizendo que as provações, as tribulações que você está passando, dependendo de como você encarar, dependendo de como você enfrentá-las, dependendo de como você vai encará-las, elas vão contribuir, irão contribuir para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento. Ou seja, passa pelo entendimento de que muitas vezes é o próprio Deus que usa dessas ferramentas para o teu desenvolvimento. Você entendeu isso, amém? É o próprio Deus que permite certas coisas acontecerem para que nós venhamos desenvolver, amadurecer, crescer, nos fortalecer. É o próprio Deus. Agora, uma coisa que você vai concordar comigo. A humanidade, desde que ela é humanidade, desde o início de todas as coisas, a humanidade, desde que ela é humanidade, ela sempre buscou um meio de aliviar as suas dores. Sim ou não? Tem dor de cabeça, eu vou lá e tomo um Doril. E a dor? Para alguns. Para mim não funciona mais. Para mim é só o Cefalivre mesmo, quando ataca a cefaleia, meu irmão, é só Jesus na causa. Mas você já parou para pensar, mas quem está... Dor de dente, vai tomar um remedinho. Né? Dor na coluna, vai tomar um Tandrilax para dar aquela relaxada para ver se alivia. Unha encravada, tem remédio para unha encravada? Não, não tem, mas vai ficar com a dor, vai no podólogo, vai lá, tira a unha. Mas a humanidade, desde que ela é humanidade, ela sempre buscou algum remédio, alguma forma de aliviar as suas dores. Sentiu dor? Toma alguma coisa. Quantas vezes alguns irmãos ou irmãs chegaram para mim aqui no início ou no meio do culto, pastor, uma dor de cabeça, eu tenho meu remedinho lá na minha sala. Eu vou lá, dei um remedinho, tá aqui um remedinho para você. E aí, pastor, foi como tirar com a mão. Porque o remédio tem esse efeito. Sentiu dor? Tomou. Mas por que a gente faz isso? Por que a gente toma um remédio? Você vai concordar comigo, ninguém gosta de sentir dor, sim ou não? Alguém gosta de sentir dor aqui? Eu não gosto. Então é natural que a gente tome remédio, porque ninguém gosta de sentir dor. A inflamação, às vezes nós desenvolvemos algum processo inflamatório no corpo. Ou um processo inflamatório, ou uma febre que surge no nosso organismo. Quando surge um processo inflamatório ou um processo febril, é o teu corpo dizendo que alguma coisa não está certa. Há alguma coisa errada no teu corpo. Então você tem que ir atrás para saber do que se trata. Porque a inflamação ou o processo febril, certo? Ele não é a causa, ele é o resultado daquilo que está causando. Então quando você entra nesse processo, é o teu corpo dizendo, alguma coisa está errado. Alguma coisa no teu organismo está apontando para que algo não está funcionando bem. Então você tem que investigar. E aí você vai lá, você consulta o médico, você faz a bateria de exames e por aí vai. E aí então você descobre o que está causando aquilo. Quando nós falamos lá ali no início sobre o cansaço, a exaustão, né? Aquele cansaço espiritual, aquela exaustão emocional, por conta das lutas, por conta das dificuldades, às vezes dá vontade de tomar um remedinho, não dá? Para ver se isso desaparece. Porque nós queremos nos livrar dessa dor. E a gente quer tomar um remedinho para ver se isso some. Só que você precisa entender que muitas vezes Deus usa desses expedientes para nos levar para mais perto dele. Muitas vezes aquilo que você está lutando, aquilo que você está passando, aquilo que você está enfrentando, você não está encarando da forma correta.
Ou pelo menos você está tendo uma visão um pouco deturpada disso. E você está deixando então de compreender que muitas vezes é o próprio Deus usando desse expediente para te levar para mais perto dele, para que você possa ouvi-lo com mais clareza. Uma vez eu fiz esse exemplo, eu acho que foi lá na Barão ainda. Eu vou fazer de novo. Filhão, vem cá. Pegar ele que ele é bem altão, fica mais fácil. O Vini vai lá para trás da cabine. Enquanto eu estava do lado dele, é óbvio que ele vai ouvir. Mas você viu quando na distância, eu falei no mesmo tom de voz, ele já não ouve. Parece lógico isso. Parece até um exemplo meio infantil isso. Mas é exatamente assim que nós nos comportamos em relação a Deus. Nós queremos a sua voz, mas nós não nos aproximamos dele. Porque perto ele sempre está. O detalhe é que nós precisamos querer estar perto dele. E muitas vezes Deus usa desses expedientes das lutas, tribulações e tudo aquilo que a gente passa na semana, em casa, no trabalho, seja o que for, para nos levar para perto dele. Para que a gente possa ouvi-lo com clareza, para que ele possa sussurrar nos nossos ouvidos o que nós e como nós devemos fazer em relação àquilo. Por que isso, pastor? Porque tudo isso nos desenvolve, tudo isso nos aprimora, tudo isso nos amadurece. Até aqui você entendeu? Está claro isso para você? Agora vamos lá para Mateus capítulo 11. Que é um outro texto conhecidíssimo. Mateus capítulo 11, verso 28 em diante vai dizer o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, quantas vezes você já ouviu esses versículos? Quantas vezes num momento de crise, quantas vezes num momento de luta ou de desespero, você leu ou alguém falou esse versículo para você? Talvez tenha dado um bug aí agora na sua cabeça, uma tela azul. Pum. O que isso tem a ver com Romanos capítulo 5? O que isso tem a ver com o início, falando sobre Romanos, falando sobre tribulações, falando que nos dá perseverança? O que isso tem a ver com esse texto agora? Venham a mim. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, o que isso tem a ver? Tem a ver com aquela pergunta que eu fiz lá no início para vocês. Lá no comecinho. Se a Bíblia afirma que nós teremos vida abundante, por que muitos de vocês caminham de forma apática, desmotivada, cansada, triste e exausta? Por quê? Por quê? Por que muitos de nós andamos e não conseguimos, parece, aquela coisa não vai, e eu preciso e não acontece, e não vai? Primeiro, por aquele motivo que eu já falei, o conceito errado de vida abundante. Mas existe agora um segundo conceito, por que a gente não usufrui de uma vida abundante? Porque nós não aprendemos a descansar no Senhor da forma correta. Não aprendemos. Nós achamos que descansar no Senhor é jogar as coisas no colo dele e dizer assim: papai, sou teu filho, você é meu pai, se vira, resolve isso aí. Não funciona assim. Não é assim que funciona. Talvez porque muitos de nós ainda não aprendemos a descansar no Senhor da forma correta, da forma certa. Talvez seja por esse motivo que essa manhã, enquanto eu orava, eu comecei a compreender que existem muitos de vocês, eu não sei quem, eu não vi rosto, eu não vi nome, não vi carteira de identidade, glória a Deus. Não, porque vocês não vão dizer que eu estou brincando com a adivinhação, né? Então eu não vi CPF de ninguém. Mas uma certeza veio ao meu coração, muitos de vocês
não estão usufruindo de uma vida abundante porque não aprenderam a descansar corretamente no Senhor. Queridos, em todo o ministério, em todo o seu ministério, Jesus sempre deu uma atenção muito especial para aqueles que caminhavam com Ele. Sim ou não? Todos os que se aproximaram de Jesus, eles receberam um toque de cura, eles receberam uma palavra de confronto. Todos os que foram para perto de Jesus foram alimentados, tanto no espírito quanto no estômago. Ou seja, em todos os momentos, Jesus sempre deu uma atenção especial a todos aqueles que paravam para ouvi-lo. Jesus nunca deixou ninguém sem resposta. E ainda que ele não respondesse de forma direta, ele respondia com uma pergunta que fazia com que as pessoas pensassem aquele respeito. Ele nunca deixou ninguém. Jesus sempre se preocupou com o estar geral dos seus filhos, daqueles que caminhavam perto dele. Tiago, tem alguma coisa para comer aí? 2 pães e 3 peixinhos. Rapaz, só isso aí, olha a multidão. Não, eu não posso deixar os meus filhos com fome. E ele deu a resposta. Em todos os momentos e todas as formas, Jesus sempre se preocupou com o bem-estar de todos aqueles que andavam perto dele. Por isso que eu cantei a canção, Perto Quero Estar. Perto quero estar. Porque quando nós nos aproximamos dele, pelo motivo certo, você pode ter uma certeza. A alegria da salvação que foi ministrada, ela se torna algo real dentro de você. Quando nós nos aproximamos dele, a resposta vem, o socorro vem, a alegria vem, tudo aquilo que é para nós, que diz respeito à vida abundante, vem. Agora olha que coisa interessante, até mesmo as palavras mais duras de Jesus, e se você ler o capítulo 11, a partir ali do verso 20, você vai ver Jesus dando uma lapada no povo de Cafarnaum. Jesus foi duro. Jesus, ele, como a gente costuma dizer, ele deu no meio do povo de Cafarnaum. Mas até mesmo as palavras mais duras que Jesus trazia, tinham um objetivo, o de alcançar corações exaustos e corações cansados, em todos os momentos. Se não fosse assim, ele não teria dito, olha, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Nesse texto que nós citamos agora de Mateus, ele está se dirigindo por um público específico. Jesus está se dirigindo a um público específico. Jesus está se dirigindo a você, sobrecarregado, a você que está cansado, a você que está angustiado, a você que está entristecido, a você que está magoado, a você que está exausto. Jesus, esta noite, está falando com você que algumas vezes pensou em jogar tudo para o alto, achando que talvez essa fosse a solução. Sabe? Deus quer saber, eu tentei, não deu certo. Então, sabe? É justamente na noite de hoje que Jesus está falando com aqueles que buscam, de alguma forma, entender, compreender, para poder viver o que é uma vida abundante, porque até agora não conseguiram isso. Estão na igreja, participam, se alegram, cantam, batem palma, mas virou domingo para segunda, parece que tudo volta ao mesmo, a estaca zero. Quantos de vocês foram abençoados com a palavra da semana passada? Eu não estava aqui, mas eu fui. Por respingo, mas eu fui. Agora não levante a mão. Quantos de vocês já na terça-feira, parece que nada daquilo mais estava valendo? Porque parece que tudo voltou à estaca zero. Não se manifeste, porque é com você que Jesus está falando. É com você que o Espírito Santo está falando. É com você que Ele quer falar essa noite. Você saiu daqui cheio do gás, glória a Deus. Eu só vi alguns pequenos vídeos aqui. Tinha uma menina cantando aqui, uma tal de Ana. Né? Vocês conhecem aqui a Ana? Está aí? Não está, né? Meu Deus, a mulher pula. E vamos, e alegria. Uau, ela é demais. Aí chegou na segunda-feira, ainda você está no resquício do culto de domingo. Na terça a coisa já começa a ficar difícil. Você não aprendeu o que é vida abundante. E você tem desejo por essa vida abundante. Você tem anseio por essa vida abundante.
Você quer enfrentar a sua semana com a mesma alegria com que você saiu daqui no domingo? Você deseja atravessar até o próximo domingo com a mesma motivação ao qual você saiu daqui no domingo anterior? E eu digo isso para você com toda certeza, é muito provável que muitos daqueles que estão aqui, assim como estavam diante de Jesus, quando Ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu tenho certeza que muitos aqui já estão batendo no limite das suas forças. Ei, não há pecado algum em relação a isso. Porque muitas vezes eu já fui para o meu joelho, eu já falei, Senhor, eu estou no limite das minhas forças. Ou Senhor, me dá um up, o negócio vai ficar feio para o meu lado. Não há pecado de você admitir, Senhor, eu estou no limite das minhas forças. Por favor, eu preciso viver um pouquinho dessa vida abundante que o Senhor tem para mim. Você precisa entender algo. A vida abundante que o Senhor nos promete, aquilo que eu falei no começo, não são riquezas, não são bens materiais, não é uma vida de facilidades. Repete assim comigo, a vida abundante que o Senhor tem para mim é a eternidade. Então quer dizer, pastor, que eu só vou desfrutar isso lá? Não, eu já chego lá. Então é muito provável que hoje muitos de vocês que estão aqui já estejam no limite das suas forças. Sentem-se já nesse limite. Cansado. Deus, me ajuda. Me ajuda, Jesus. Então ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando à igreja. Venham a mim. Venham a mim. Esse é o convite do Senhor para a sua vida hoje. Venham a mim. E esse convite, quando Jesus lança esse convite aqui em Mateus 11, é como se fosse uma pedrada no ouvido daqueles que estavam ouvindo. Como assim? Como assim, Senhor? O Senhor vem dar uma lapada na gente aqui? E como assim o Senhor vem me dizer agora, venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados? Quantas vezes você já ouviu essa palavra, você já ouviu essa ministração, já leu esse texto, venham a mim? E quantas vezes você falou dentro de você, como assim, Jesus? O Senhor não conhece nem a minha história, não sabe o que eu tenho passado, você não entende a exaustão emocional que eu me encontro, você não entende a exaustão espiritual que eu me encontro, tudo isso está reverberando no meu físico, eu tenho andado cansado, eu emocionalmente esgotado, o Senhor não tem nem ideia do que eu estou vivendo. Como assim o Senhor me chama para descansar em Ti? Essa é a vida abundante que o Senhor tem para você, é você entender que é justamente agora, esse é o tempo, esse é o momento, essa é a hora de você ouvir esse convite, venham a mim, e de você ir até Ele agora com o entendimento do que é vida abundante. Como é que você pode ter certeza disso, pastor? Por esse motivo. Só quem nos conhece inteiramente por dentro pode nos fazer um convite tão completo como esse. Sabe por que eu lhe afirmo isso? Porque aquele que te criou conhece você melhor do que você mesmo. Ele sabe das tuas preocupações, das tuas dores, Ele conhece as tuas exaustões, o teu cansaço. Só que nesta noite Ele está dizendo, vem a mim, vem para mim. Só ouça e vem. Aceite, receba esse convite. Agora você precisa entender algo. Jesus ele não fez um convite do tipo, ei, dorme lá em casa. Dorme lá em casa. Eu tenho uma cama lá, eu te dou lá um cobertor, um travesseirinho. Dorme lá em casa. Isso passa. Bobão. Isso passa. Jesus não está fazendo um convite para você dormir lá em casa. O convite que Jesus fez, olha, veio a mim, é mais ou menos, não tem nada a ver com aquele convite, olha, é o seguinte, está cansadinho meu filho, vamos dar uma voltinha ali na Via Verde, para você espairecer um pouco, e daqui a pouco tudo vai para o lugar. Não é esse o convite que Jesus está fazendo para você essa noite. O convite que o Senhor está fazendo para você essa noite é, vá até Ele, vá aos pés dEle, venha de novo desfrutar da alegria da salvação, de uma vida abundante, que essa alegria promove dentro de nós.
que essa alegria trabalha dentro de nós. Venham a mim é um convite para aqueles que ouvem a Jesus. Venham a mim é um convite para aqueles que recebem a Jesus. Venham a mim é um convite para aqueles e para que você encontre em Jesus um lugar onde você pode repousar a sua alma, descansar o seu coração. Porque uma vez que você faz isso, mente e corpo descansam. O vinde a mim, venham a mim, é um convite de Jesus para você dizendo, descansa, venha repousar aqui, bota a tua cabecinha no meu colo e vem descansar. Vem a mim, não é só um convite que Jesus está fazendo para você tirar um cochilo, um breve repouso aqui, deita aqui no meu colo e descansa um pouquinho. Daqui a pouco vai voltar tudo ao normal. Vinde a mim, o vem a mim de Jesus é mais do que um convite para um cochilo, para um breve repouso. O vem a mim de Jesus para a sua vida é um convite de mudança e de transformação, para que você mude a sua forma de pensar a respeito de vida abundante, a sua forma de encarar os problemas do dia a dia, as suas lutas, as suas aflições. O vem a mim de Jesus para você esta noite é um convite para que a sua alma seja transformada, para que a sua vida seja mudada. Esse é o convite de Jesus. E gente, essa proposta que Jesus nos traz de uma vida abundante, ela é completa. E essa é a proposta de Jesus para nós em relação à vida abundante. Porque é impossível nós descansarmos em Jesus e não sermos mudados e transformados pela sua presença. É impossível. Às vezes nós mantemos as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, porque nós não aprendemos a descansar nele. Porque quando nós descansamos nele, nós somos mudados. Não é a circunstância. Elas muitas vezes vão mudar. Mas antes da circunstância mudar, nós somos transformados, nós somos mudados. E aí nós olhamos as mesmas lutas, as mesmas tribulações, os mesmos problemas, e nós encaramos de uma forma diferente. Porque nós mudamos. Nós mudamos. E por nós termos mudado, então nós encaramos aquilo e vivemos essas tribulações dentro da perspectiva de Paulo aos Romanos. Ela vai produzir perseverança. Perseverança vai produzir caráter aprovado vai nos trazer a esperança. Mais do que descanso, é uma proposta de restauração completa. Cutuca a pessoa que está ao seu lado e diz assim, o que Jesus tem para você é uma proposta de uma mudança completa. Quantos querem isso? Digam amém. Eu quero isso. O quê, pastor? Você? Sim, eu quero isso. Mais do que descansar, Jesus está te propondo a sair de um estado de exaustão, de cansaço, para uma vida plena, para uma vida de abundância, para uma vida de vigor renovado. Sabe, queridos, é para você sair por aquela porta hoje ali, não só pensando em tudo que você ouviu, mas você sair por aquela porta convicto, Senhor, a partir de hoje, eu preciso e eu vou aprender a descansar em Ti. Venham a mim é um convite para aqueles que estão com medo. Espera aí, pastor, o que o medo tem a ver com essa história toda? Muita coisa. Medo de não dar certo. Medo de errar de novo. Medo de pecar de novo. Medo de se magoar de novo. Medo de não conseguir perdoar. Medo de não ser perdoado. Tanto por Deus quanto por qualquer outro. O convite de Jesus, vem a mim, é para você que está com medo. Medo de tentar novamente, com medo de não dar certo de novo. Medo de se levantar, porque toda queda dói. Então deixa eu mesmo aqui no chão, porque daí se eu não levantar, eu não corro o risco de cair novamente e de me quebrar inteiro. Você entendeu isso, amém? Medo. Medo. Jesus disse para você, vem a mim, eu tenho vida abundante para você, eu tenho descanso. Você que está sobrecarregado, você que está com medo. Sabe, queridos, esse vem a mim não é só um convite para você escapar do inferno. Ouça isso. O vem a mim de Jesus não é somente um convite para você escapar do inferno, mas é um convite para que você possa viver com abundância sobre a face dessa terra,
até o dia que nós estivermos na eternidade com Ele. O Vem a Mim de Jesus é um convite para você se entregar aos processos do Espírito Santo para uma vida restaurada. Amém? Inclusive das feridas que o passado te deixaram em você. E aqui eu preciso fazer um parênteses, porque isso foi claro quando eu estava orando hoje. Existem mulheres aqui que não conseguem avançar mais por conta de feridas do passado, histórias ruins. Alguma coisa não está legal em mim. Eu não consigo romper, eu não consigo avançar, eu não consigo ir adiante. Mulher, você precisa se entregar aos processos do Espírito Santo. Como, pastor? Eu vou te deixar uma dica. Dia 3 de setembro começa a escola de Esther. Uma escola específica para mulheres. Gente, isso aqui não é jabá não, tá? Isso aqui não é, eu não estou fazendo propaganda não. Porque quando eu estava repassando essa palavra, essa imagem veio forte. Eu estava na frente do meu computador, pum! Falei assim, opa, peraí, Deus tem alguma coisa nesse negócio. Então, mulher, você que está, a sua história foi difícil. Há feridas na sua alma, no seu coração. Não perca a oportunidade de se entregar aos processos que o Espírito Santo quer operar na sua vida, para que você seja curada, liberta, restaurada, para que você viva essa vida em abundância. Amém? Então, mulher, não fica para trás, não perde a oportunidade. Faz a tua inscrição. São 3 meses de caminhada, uma vezinha por semana, para que você possa receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para você. Você que se sente dessa forma, então você precisa ouvir esse convite de Jesus, vem a mim. Porque só Ele tem descanso para te dar. Eu não tenho. O máximo que eu vou fazer, queridos, é sentar do teu lado, trazer uma palavra de direção, te dar um bom conselho, certo? Pelo menos a gente procura sempre dar bons conselhos, né? Sabe, te dar uma palavra de direção. O máximo que eu vou fazer. Mas descanso é só Jesus que pode te dar. Só Jesus. E caminhando para o final, eu preciso te falar 4 coisas. Porque o convite de Jesus para a tua vida essa noite, ele é muito simples. Venham a mim os cansados e sobrecarregados. Esse é o convite. É um convite para todos aqueles que desejam simplesmente andar com Jesus. Por quem Ele é. Não e por aquilo que Ele pode fazer por você. Simplesmente andar com Ele. O convite de Jesus ele é simples, porque quem ouve e quem atende esse convite vai começar a viver aquilo que Paulo nos ensinou lá no comecinho, Romanos capítulo 5, verso 3 a 5. Você vai aprender a perseverar diante das tribulações. O convite de Jesus é simples. Agora, a oferta, aquilo que Ele nos oferta, aquilo que Ele nos entrega, aquilo que Ele nos dá, é excelente. Ele diz, olha, tome sobre vocês o meu jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo. Ou seja, é um convite que Jesus está fazendo para você, para que você ande nele, no mesmo ritmo, na mesma passada, buscando sempre a mesma semelhança. Eu lembro que há uns anos atrás, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que eu usei esse exemplo do jugo. Você sabe o que é um jugo? Quem sabe o que é um jugo aqui? A grande maioria. Jugo é aquela canga que se coloca numa parelha de bois. Então um boi mais experiente é colocado junto com um boi totalmente inexperiente para puxar o arado. Por que aquela jugo, aquela canga? Porque o boi inexperiente, ele vai aprender a arar a terra no ritmo certo, na velocidade certa, no tempo certo. Por isso tinha alguém, um boi mais experiente. Quando Jesus ele diz assim, olha, toma sobre você o meu jugo, é um convite para nós andarmos ao lado dele, nele, no ritmo dele, da forma dele, na instrução dele, da maneira dele. Sabe, é você deixar de lado esse fardo pesado, cansado, que você está carregando até hoje. É você viver uma graça da parte de Deus. É você viver uma graça da parte de Deus que torna você agraciado.
e às vezes até engraçado, sem perder a realidade da graça que é derramada na sua vida. A oferta de Jesus é excelente, a oferta de Jesus é maravilhosa. Tome sobre vocês o meu jugo. Tomar sobre as nossas vidas o jugo de Jesus é um convite para nós recebermos, nós conhecermos Deus como um Pai, através dele próprio. Aliás, o verso 27 do texto de Mateus 11 diz: todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a que o Filho mostrar. E é aí que o grande milagre acontece. Tomar sobre nós o jugo de Jesus, andar com Ele, no ritmo dEle, na palavra dEle, naquilo que Ele nos ensina, para que nós possamos experimentar a sua graça e o conhecimento do Pai de forma plena. O resultado da oferta que Jesus traz para nós é algo maravilhoso. O resultado da oferta é perfeito. Repete comigo: e então eu encontrarei descanso para minha alma. Todas as obras que Jesus fez acontecer no mundo físico, ela reverberou no mundo espiritual. Toda ela. Todas as obras tiveram resultados, bênçãos espirituais. Todas elas. Cada obra que Jesus fez, ela gerou uma bênção espiritual sobre a vida das pessoas em que ele operava. Jesus nunca deixou de demonstrar sua responsabilidade com a necessidade do homem. Então, entenda uma coisa: Jesus olha a tua dor, Ele compreende a tua dor. Jesus olha o teu cansaço, Ele compreende o teu cansaço, e Ele quer fazer algo em relação a isso, porque Ele é um Deus responsável. Jesus é um Salvador responsável, Ele quer fazer algo em relação a isso. Então, queridos, o descanso que Jesus está propondo para você, para mim e para você, com certeza absoluta, vai produzir um novo vigor espiritual, um novo vigor emocional, um novo vigor físico na sua vida. Venham a mim, os sobrecarregados, os cansados, emocional, espiritual ou físico, venham a mim. O convite é claro. O convite é muito claro. O convite é muito claro. E uma vez que eu começo a descansar em Jesus, uma vez que eu começo a descansar nele, para nós encerrarmos, uma vez que eu começo a descansar nele, repete comigo: eu sou encorajado a acessar os propósitos de Deus para a minha vida. Eu escutei uma frase no retiro de pastores que eu achei incrível, algo tão simples e algo tão incrível. Pastor Casas, ele falou assim, que alcançar não é acessar. Alcançar não é acessar. Eu posso me dirigir àquela porta e alcançar a maçaneta da porta, mas se eu não virar a maçaneta e não passar pela porta, eu não acesso o outro lado. Você entendeu isso? Quando nós buscamos essa vida abundante que há em Cristo, quando nós buscamos descansar no Senhor, então Ele nos ajuda, Ele nos encoraja a acessar os propósitos de Deus para a nossa vida. Não somente ficar contemplando, há um propósito para mim, olha, há um propósito para mim, e esse propósito nunca chega. Eu sei que Ele está lá, mas Ele nunca chega. Hoje o convite de Jesus é: venha a mim e acesse os propósitos que eu tenho para você. Para que você possa acessá-los, você precisa descarregar-se aos pés do Senhor, descarregar toda a sua ira, toda a sua raiva, toda a sua culpa, toda a sua mágoa, toda a sua tristeza, o seu cansaço emocional, a sua exaustão espiritual. Você precisa ir para os pés da cruz e dizer: Jesus, eu hoje venho aqui me derramar, porque eu preciso descansar. Me ensina a descansar no Senhor. E coloca tudo isso diante dEle, para que então Ele possa te levar a acessar os propósitos que Ele tem para a sua vida. É assim que funciona. O convite de Jesus para você é hoje: eu quero te dar descanso.